E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Eu te pergunto agora: onde estás? Você está debaixo da lei ou debaixo da graça? Faça essa pergunta a você mesmo. Onde estou? Será que estou na graça? Será que estou debaixo da lei? Eu tenho certeza de onde estou? Na realidade, acho que estou na graça. Mas será se estou na graça? Todas as pessoas, ao ser perguntado, eu digo pessoas religiosas, elas respondem que estão na graça e que são salvas pela graça. Realmente, nós somos salvos pela graça e não pela lei. Mas elas respondem que estão na graça, mas elas não têm certeza. Porque quando se pergunta a elas, se você morrer agora, você tem certeza da sua salvação? A maioria fica em dúvida. A maioria responde que não tem certeza da salvação. Por quê? Por que a pessoa que está em Deus, está na igreja, está debaixo de um templo, e tem dúvida da salvação? O que está acontecendo? As pessoas foram ensinadas de uma maneira que elas creem que estão na graça, e é salva pela graça. Realmente somos salvos pela graça. A graça é Jesus Cristo, a graça é Deus ter enviado o próprio Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso pecado, coisas que não poderíamos pagar pelos nossos méritos, pelas nossas forças, pelo nosso esforço. Mas as pessoas não entendem ainda o que é lei e graça. Por isso vivem a pecar. Vou mostrar a vocês, biblicamente, dentro da palavra, não ensinamento meu, o que é estar na graça e o que é estar na lei. Vamos lá. Primeira coisa que devemos entender é o que é o pecado. Porque o nosso problema é com o pecado. Nós sabemos que para estarmos diante de Deus, nós temos que deixar de pecar. Deixar de transgredir a lei de Deus. Mas muitas vezes a gente diz que está na graça e a pessoa pergunta: vem cá, você ainda é pecador ou você já é uma pessoa justificada por Deus, já é uma pessoa justa? Não, sou pecador, está lá escrito lá em 1 João que se disser que não tem pecado, somos mentirosos. É verdade, está escrito. Mas por que está escrito? Para quem foi escrito? Vamos entender. O que é o pecado? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bem, a palavra do Senhor está a nos explicar, mostrando claramente aqui nesse versículo, que o pecado é a transgressão da lei. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido a lei. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei. E que lei é essa? Que lei é esta ao qual, quando nós transgredimos ela, quando nós quebramos elas, quando nós deixamos de obedecer a ela, estamos pecando? Que lei é esta? Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. O que é pecado? Mostrei anteriormente que pecado é a transgressão da lei. E esse versículo confirma. Estás feito transgressor da lei. Quando é que a pessoa é feita transgressor da lei? Quando ela não comete adultério, mas mata. Ou, ao contrário, tanto faz. Quando você não comete um ato da lei, mas deixa de obedecer outro, você está transgredindo a lei. Então, o que acontece? A que lei se refere? Porque quando eu disse aqui, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, que lei é essa? Porque o pecado é a transgressão da lei. Quando é que fala não cometer adultério e fala não matar, está falando dos 10 mandamentos. Estás feito transgressor da lei. Que lei? Dos 10 mandamentos. Então, a pessoa peca quando transgride os 10 mandamentos. Os defensores da lei não reconhecem que em Cristo a lei já foi abolida. Quando se fala lei, fala-se da lei de Moisés, fala-se dos 10 mandamentos e tem mais, não é só os 10 mandamentos. Tem estatutos, juízos, ordenanças, mas geralmente a gente só conhece os 10 mandamentos.
Mas na Bíblia mostra claramente, no livro da lei, na Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, no Velho Testamento, mostra que tem muito mais leis. Mas aqui está falando dos 10 mandamentos. Não cometer adultério e não matar, é dos 10 mandamentos. Então, quando eu estou a quebrar esses mandamentos, eu estou transgredindo a lei de Deus, os 10 mandamentos. Os defensores da lei diz que não, que está se referindo, quando fala que Jesus aboliu a lei, está se referindo à lei cerimonial, à matança de animais, à lei de Moisés, não os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é eterno, sim, os 10 mandamentos é a palavra de Deus. Ninguém nunca disse que não é eterno. A palavra de Deus é eterna. Agora, se alguém disse, é porque não tem entendimento. Mas aqui está se referindo aos 10 mandamentos. Eu peco, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu peco quando eu transgrido a lei de Deus, os 10 mandamentos. Pronto, se eu já sei o que é pecado, já entendo o que é pecado, então vamos prosseguir. O pecado é a transgressão da lei. Quem peca não é de Deus. A palavra de Deus afirma que quem peca não é de Deus. As pessoas aceitaram Jesus Cristo, estão nas igrejas, nos templos, porque a igreja somos nós, quando estamos reunidos no nome do Senhor. Mas elas continuam a pecar e ter consciência de pecado. E a Bíblia diz que quem peca não é de Deus. Vamos ver por quê. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que é que esse versículo nos diz? Quem pratica o pecado é do diabo. Está falando que toda pessoa que pratica o pecado, que peca, que tem consciência que é pecador, ele não é de Deus, é do diabo. Não sou eu que afirmo isso. Está em 1 João 3,8. Agora, por quê? Eu não vou dizer o porquê, porque as minhas palavras não são suficientes. A própria palavra de Deus, ela dá o porquê, ela diz o porquê. E a palavra do Senhor, a palavra de Deus é a verdade. E somente a verdade, a palavra de Deus, o Evangelho, pode nos libertar. Porque o diabo peca desde o princípio. O diabo peca desde o começo. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Quem se manifestou? O Filho de Deus. Se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. É o que está escrito. Eu não estou dando entendimento ao versículo. Se eu der entendimento ao versículo, o versículo passa a não ser mais a palavra de Deus, e sim ser o meu entendimento. Ser algo que já não é puro, já não é a revelação da palavra, não é do Espírito Santo, mas sim do meu entendimento humano. E nós humanos não compreendemos bem a palavra do Senhor. Por isso que muitas pessoas entendem errado e pregam errado. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para que Jesus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Jesus não já veio? Jesus já não deu a sua vida na cruz do Calvário, já não morreu em nosso lugar, já foi sacrificado a Deus para desfazer os nossos pecados, porque o versículo aqui está falando de pecado. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Que obra? Quais são as obras do diabo? Está falando de pecado. Então, é o pecado. Então, será se Jesus não desfez o pecado, não desfez as obras do diabo? Será que precisa ele vir novamente, morrer de novo para desfazer? Se nós crermos assim, estamos descrendo do que está escrito. Então, toda pessoa que pratica o pecado, se ainda continua pecando, não é de Deus. Porque Jesus já desfez, já se manifestou e já desfez as obras do diabo. Jesus não vai desfazer mais as obras do diabo, já foi desfeita. Só que as pessoas que não têm compreensão da palavra de Deus estão presas a ensinamentos errôneos e continuam pecando, continuam com consciência de pecado, continuam se sentindo culpadas, passam um tempo debaixo de um templo, depois se afasta, volta de novo e fica naquela guerra, porque não se sente bem quando pecam. Porque ninguém se sente bem quando peca, a não ser aquelas pessoas que realmente não têm chamado de Deus. Porque tem muitas pessoas pecando, mas elas foram chamadas por Deus, elas ainda estão debaixo do pecado por falta de conhecimento. Mas quando elas passarem a entender realmente a palavra, quando a mente delas for aberta para entender a palavra de Deus, essas pessoas vão realmente parar de pecar. Porque quem está na presença de Deus, quem está em Cristo Jesus, quem está na graça, não peca mais. Vamos lá.
E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. E nele não há pecado. Quem veio para tirar nossos pecados? Jesus Cristo. Se ele veio, e ele já veio, né? Nós sabemos. E nós cremos. Se nós não cremos, fica difícil. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. Ele já veio. Ele já tirou o nosso pecado. É o que está escrito aqui. Vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. Se alguém ainda se encontra com consciência de pecado, se encontra pecando, atormentado com a culpa do pecado, é porque ainda não crê que Jesus tirou seus pecados. Ainda crê que é pecador, ainda não reconhece que Jesus já levou os nossos pecados. Porque aqui está escrito, vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. Será que Jesus não tirou? Será que Jesus fez uma obra incompleta? Foi uma obra pela metade? Será que nós precisamos que Deus mande Jesus novamente para morrer de novo pelos nossos pecados? Porque nós ainda estamos se sentindo cheios de pecados ainda? Será? Não, o versículo fala claramente. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. E nele não há pecado. Jesus já tirou os nossos pecados. Não há mais pecados em nós que cremos, em nós que estamos debaixo da graça. Agora, se nós estivermos debaixo da lei, aí sim, nós somos pecadores, continuamos pecadores, e é uma vida de sofrimento. Vou mostrar. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem conheceu. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele quem? Em Cristo. Não pratica o pecado, não vive pecando. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. A palavra de Deus é bem clara. Ela diz que quem continua pecando não permanece em Jesus Cristo. Não viu nem o conheceu. Não conhece Jesus. Está longe de Jesus. Está apenas na religião. A religião, ela nos mata. A religião, ela nos afasta de Deus. Porque ela prega algo que fala de Deus, mas em compensação ela mistura com outro algo que nos faz não entender a palavra de Deus e nos afastarmos de Deus, achando que estamos na presença de Deus. Então está escrito aqui, não foi eu que escrevi. Qualquer que permanece nele, em Cristo, não pratica o pecado. Como é que eu estou em Cristo e eu ainda continuo pecando? Se eu ainda continuo pecando, a minha mente, o meu entendimento, ainda está preso à lei, ainda está preso ao Velho Testamento, ainda está preso à ignorância. Porque Jesus já desfez as obras do diabo, ele já pagou o preço que eu deveria pagar na cruz. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Se eu estou praticando o pecado, eu não estou em Cristo, é o que está escrito aqui. Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu, não tem entendimento em quem Jesus Cristo é. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Toda pessoa que peca, e continua a pecar, é escravo do pecado. Por quê? Porque o pecado é que domina ela, o pecado é que leva ela para onde quer, a hora que quer. Eu sou testemunha viva disso. Quando o pecado me controlava, eu achava que estava na presença de Deus, mas não estava. De manhã cedo amanhecia, já era controlado para ir fazer coisas que o pecado me levava a fazer, me afastando assim de Deus. Então eu não era servo de Deus, eu não era escravo de Deus, eu era servo do pecado. Se eu sou escravo do pecado, o meu Senhor, o meu Deus, não é Jesus, não é o Deus, o Pai, mas sim o pecado. Pecamos por estarmos debaixo da lei. Por que pecamos? Vou explicar agora com a própria palavra do Senhor, não é entendimento meu. Pecamos por estarmos debaixo da lei. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bem, vamos entender o versículo como está escrito, e não da maneira que a gente quer que seja. Porque as pessoas gostam de dar entendimento aos versículos para satisfazer seus egos, para continuar praticando o pecado e ter uma desculpa que está na presença de Deus, que está certa. Mas o versículo, a palavra de Deus, ela nos mostra a verdade. Quando nós distorcemos, nós entendemos de outra maneira por bel prazer, estamos apenas seguindo Caim. Não estamos fazendo a vontade de Deus, mas sim a nossa.
Estamos procurando agradar a Deus da nossa maneira e não da maneira como Deus requer. Qual é a maneira que Deus requer? É a maneira que a Bíblia nos ensina. Então vamos ver, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre quem? Não precisa eu dizer da minha parte, mas sim eu tenho que falar o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui na palavra do Senhor? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Está escrito que o pecado não tem domínio sobre pessoas que não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois não estáis debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso quer dizer que quando eu estou debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre mim. Mas quando eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. Então, se eu falo que estou debaixo da graça, mas eu ainda me encontro pecando, eu tenho consciência que sou pecador, eu me sinto culpado por transgredir a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não estou debaixo da graça, mas debaixo da lei. Eu preciso acordar para entender a palavra como está escrita, e assim eu renascer para Deus, porque da minha maneira eu vou ficar debaixo da lei, eu vou pecar cada dia, cada momento, porque o pecado vai ter domínio sobre mim. E quando o pecado me controla, eu peco não porque quero, mas porque ele tem domínio sobre mim, porque ele me controla, ele tem poder sobre mim. E, como eu mostrei anteriormente, quem peca é do diabo. Então, quando a gente peca, o diabo tem domínio sobre nós. O diabo domina a gente. E é bíblico, eu posso mostrar isso futuramente, com mais estudos. Não com meu entendimento, mas com a própria palavra de Deus. Mas vamos lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós quem? Vós que não estáis debaixo da lei, ó. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado só tem domínio sobre mim quando eu estou debaixo da lei. Debaixo de qual lei? Dos 10 mandamentos, já mostrei. Mas quando eu estou debaixo da graça, ele não tem domínio sobre mim. Por quê? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, ó. Quando eu peco, eu estou transgredindo a lei, quer dizer, eu estou debaixo da lei. Para me transgredir a lei, eu preciso estar debaixo dela, eu preciso estar tentando obedecê-la. Eu só desobedeço ela quando eu estou tentando obedecê-la. Se eu não estivesse tentando obedecer lei nenhuma, eu não estaria quebrando lei nenhuma, porque eu não estaria debaixo de lei nenhuma. Mas quando eu tento obedecer a lei de Deus e não consigo, eu peco. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Por isso que mostra que o pecado não tem domínio sobre quem está debaixo da graça, mas sim debaixo da lei. Por quê? Porque quem está debaixo da lei transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bem, mais importante, já estou a mostrar, que é a pessoa entender o que é o pecado. Porque quando a gente entende o pecado da nossa maneira, fica complicado, porque a gente entende errado. Mas quando a gente entende pela palavra, o pecado é a transgressão da lei. Então eu entendo que eu só peco quando eu transgrido a lei, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então, para me transgredir a lei, os 10 mandamentos, precisa que eu esteja debaixo dela. Então, quando eu estou debaixo da graça, a palavra de Deus diz que o pecado não tem domínio sobre quem está debaixo da graça. Pois não está debaixo da lei, ó. Só tem domínio para quem está debaixo da lei. Vamos continuar. Que lei é essa? Eu já mostrei que lei é essa. É os 10 mandamentos, mas aqui mostra mais para a pessoa não ficar na dúvida. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ó, que mandamentos são esses? Os 10 mandamentos. Não adulterar, não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe. A palavra está falando dos 10 mandamentos. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Continua falando que estamos falando dos 10 mandamentos. Que transgressão é essa? Quando é que eu peco? Eu transgredi a lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Feito transgressor da lei. Aqui confirma aquele versículo que diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, qualquer pessoa que não comete adultério, mas mata, não matar. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. Quando eu cumpro um mandamento e descumpro o outro, eu estou feito transgressor da lei. Quer dizer o quê? Que eu peco, mesmo que eu guarde 9 mandamentos, mas se eu cair num, eu transgredi um, pronto, já transgredi a lei, já estou feito transgressor da lei. Depois que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo,
Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Novamente falando dos 10 mandamentos. Está falando aqui para os judeus. Tu, pois que ensina outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Ele pregava que não devia furtar e estava furtando. Estava quebrando os 10 mandamentos. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha o que é pecado, transgressão da lei. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Ó. Transgredir a lei é a mesma coisa de desobedecer. Aqui está mostrando que a palavra transgressão é a mesma coisa de desobediência, desobedecendo a lei. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. As pessoas se orgulham da lei, procuram cumpri-la, mas desonra a Deus, porque desobedece ela. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Sabe os mandamentos? Pronto. Mostrei que nós estamos falando aqui, quando se fala da lei, de transgredir a lei, está falando dos 10 mandamentos. Que lei é essa? É os 10 mandamentos. Pecamos quando quebramos os 10 mandamentos, quando transgredimos algum dos mandamentos. É impossível cumprir a lei para ser salvo. Ninguém consegue cumprir a lei para ser salvo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que nos diz esse versículo? Diz que qualquer que guardar toda a lei, você pode guardar ela todinha, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Mostra que é impossível guardar a lei. Não tem como eu guardar a lei. Eu cumprir a lei, os 10 mandamentos. Porque quando fala de lei, eu já mostrei que fala-se dos 10 mandamentos. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É impossível a gente se salvar por cumprir os mandamentos de Deus, por cumprir os 10 mandamentos. A lei de Deus, a lei de Moisés. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. É impossível a gente cumprir completamente com os 10 mandamentos. Quando fala que transgressor da lei, está falando que a pessoa peca quando transgride a lei. E estamos falando dos 10 mandamentos. Então, já mostrei aqui que é impossível. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não tem como a gente cumprir a lei de Deus para ser salvo. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Por quê? Por que a pessoa não é declarada justa diante de Deus por fazer o que a lei ordena? Porque Deus sabe que a gente não consegue. A Bíblia mostra que a gente não consegue. Eu mostrei antes que é impossível a gente cumprir a lei. Porque quando a gente guardar toda a lei e caiu num só ponto, já se torna culpado de quebrar toda ela. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. A lei, ela não veio para nos salvar. A lei veio para mostrar que somos pecadores. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Essa palavra justo, ela mexe com muitas pessoas. Pessoas que têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Porque o que é que Deus requer de nós? Deus requer que nós nos tornemos justos. E como Abraão se tornou justo. Quando foi que Abraão se tornou justo? Quando ele cumpriu a lei? Não, naquela época nem lei tinha. Ele se tornou justo quando ele creu. Quando ele creu no Senhor. Nós somos justificados quando nós cremos na palavra do Senhor. Quando nós cremos no que a palavra, o Evangelho nos ensina. Quando nós cremos que Jesus Cristo deu sua vida na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Ele já levou os nossos pecados, ele já pagou os nossos pecados. Em Cristo não temos mais nada que pagar diante de Deus. Deus já nos recebe através do sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. Então ninguém será declarado justo em Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra que somos pecadores. Mas tem gente tentando se salvar através da lei e ensinando isso. Pronto, já mostrei que não tem quem consiga guardar a lei, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar no só ponto, tornou-se culpado de todos. Vamos continuar. Qual era o propósito da lei, então? Qual era então o propósito da lei? Eu não estou dando resposta aos versículos. A resposta está no próprio versículo. Basta que a gente entenda. Pelo Espírito de Deus.
E a gente só entende pelo Espírito de Deus quando a gente crê no que está escrito. E não no entendimento da nossa mente ou da mente de outros homens. Mas sim no que está escrito. Quando a gente procura entender e crer no que está escrito. Aí sim nós estamos recebendo pelo próprio Espírito Santo. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Pronto, a gente, para entender um versículo, a gente tem que respeitar ponto, vírgula. Se a gente ler rápido demais, a gente não entende nada. Vamos entender por parte então. Qual era então o propósito da lei? Qual era o propósito dela? Era salvar? Não, vamos ver aqui então. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa, já existia a promessa. Ela foi acrescentada, ela foi colocado a mais, a algo que já tinha algo e colocaram algo a mais. A lei ela foi acrescentada à promessa, já existia a promessa, Deus já tinha feito uma promessa com Abraão. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa, para mostrar às pessoas seus pecados. O propósito da lei era mostrar às pessoas seus pecados, era mostrar que as pessoas, por si só, pelos seus méritos, pela sua força, pelo seu caráter, não tinham condições de salvação. Porque por causa de Adão, todos se tornamos pecadores, todos somos pecadores em Adão. Mas Cristo veio para desfazer isso, veio para nos tornar justos através do sacrifício dele. Assim como todos nós se tornamos pecadores em Adão, em Cristo nós, quando cremos, nós nos tornamos justos, nós somos justificados por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então o propósito da lei era mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. A lei deveria durar até quando? Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Quem é o descendente prometido? Sabemos que o descendente prometido, a promessa que Deus fez a Abraão, é Jesus Cristo. Ele é o descendente prometido. E a lei deveria durar até quando? Apenas até a vinda do descendente prometido, até a vinda de Jesus Cristo. E ele não já veio? Então pronto, a lei já acabou-se, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Isso quer dizer que quando Jesus veio, a lei acabou, porque ela só deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. E Jesus Cristo já veio. Então a lei já foi finalizada, já fez seu papel. Por meio de anjos, a lei foi entregue ao mediador. A lei foi entregue por meio de anjos ao mediador. Esse mediador foi Moisés. Então, nós sabemos agora, pelo que está escrito, não por ensinamento meu, que o propósito da lei era mostrar às pessoas seus pecados, e que ela deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Isso quer dizer que a lei acabou-se. Isto é, a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, a qual foi dada para o povo de Israel. A lei não foi dada ao povo gentil. O povo gentil recebeu a lei através da religião. A religião trouxe o judaísmo para nós. Dentro da graça, eles implantaram a lei, eles trouxeram a lei junto com a graça. Porque Paulo ele foi levantado por Deus para pregar para os gentios. Gentios somos nós, povos que são povos não judeus. Os não judeus é considerado biblicamente como gentios. E Paulo foi levantado para pregar a graça aos gentios. A graça é Cristo, a salvação pela fé em Jesus Cristo, pela fé no que Cristo fez em nosso lugar. E não por cumprimento de lei. A lei não foi dada ao povo gentil, e sim foi dada ao povo de Israel. Mas a lei já terminou até para eles, mas eles ainda estão vivendo debaixo da lei por falta de entendimento, porque as suas mentes estão endurecidas. Mas é até o momento certo, porque Deus tem todo um propósito para tudo que acontece. Mas a lei para nós não era nem para existir, porque não foi dada para nós. Mas a religião trouxe. Então é preciso que alguém mostre através da palavra que nós não temos que viver tentando cumprir lei, os 10 mandamentos, porque é impossível cumprir os 10 mandamentos. E a lei não foi dada para salvar, ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas seus pecados. E ela deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Como Jesus já veio, ela já se acabou. Mesmo que fosse para nós, que não é, já finalizou. Vamos continuar. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. O seu propósito é evitar desculpa e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. O propósito da lei é evitar desculpa. Ela mostra que todo mundo que tenta viver por ela é culpado diante de Deus. Todo mundo que tenta se justificar, que tenta ser declarado justo diante de Deus,
mediante o cumprimento da lei, ela é culpada diante de Deus. A lei mostra que ela é culpada porque ela não consegue cumprir a lei. A pessoa fica sem desculpa. Quando eu tento cumprir a lei, eu fico sem desculpa para Deus. Eu não tenho como me desculpar para Deus. Ah, Senhor, eu pequei porque não te conhecia, eu pequei porque não sabia. Não, eu pequei porque me coloquei debaixo da lei, tentei cumprir, e Deus mostrou para mim que é impossível cumprir porque eu não tenho caráter próprio, eu não tenho caráter bondoso, eu não tenho caráter suficiente para herdar a salvação. Eu não tenho, por causa da queda de Adão, eu me tornei pecador. Realmente me tornei pecador. Sou pecador em Adão. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele já desfez. Em Cristo eu sou justificado. Em Cristo eu deixo de ser pecador para ser uma pessoa justa. Em Cristo. Todos nós que cremos na palavra do Senhor. Porque o propósito da lei não é salvar. É evitar desculpa e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Todo mundo que tenta viver por a lei fica sem desculpa. E reconhece que é culpado diante de Deus. Porque ela mostra que somos pecadores. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. A lei ela mostra nosso pecado. A lei mostra que nós não temos qualidades para ser salvo pelo nosso mérito. Que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador, Jesus, o Senhor Deus, o Pai já mandou. Jesus Cristo, o Filho dele, mandou para vir nos salvar. Basta que somente nós passamos a crer no que Cristo fez. Através da palavra de Deus, nós vamos entender o que Ele fez por nós. Que Ele se sacrificou em nosso lugar. Então, nós somos declarados justos, não por fazer o que a lei ordena. Por que nós não somos declarados justos diante de Deus por fazer o que a lei ordena? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, a lei só mostra que somos pecadores. A salvação pela lei é impossível. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Qual é a maneira que a lei torna alguém justo? Como é que a lei torna alguém justo? Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Bem, se você consegue cumprir todos os mandamentos da lei sem quebrar nenhum, mas cumprir todos corretamente, você é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os mandamentos. Você tem que viver sua vida todinha, todos os seus anos de existência na terra, sem quebrar a lei uma única vez, para que você se torne justo. Mas será se é possível você cumprir todos os mandamentos da lei? Eu já mostrei que não é impossível. Vamos lá. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? Aqui é o próprio Jesus Cristo conversando com os religiosos da época. O que foi que ele diz? Moisés não vos deu a lei? Moisés tinha dado a lei ao povo de Israel. No entanto, nenhum de vós a cumpre. Jesus estava falando para eles mesmo que nenhum deles a cumpria, apesar de ter recebido a lei através de Moisés. Mas nenhum deles a cumpria. Ninguém consegue cumprir. Eles não cumpriam e nós muito menos. No entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? Eles estavam tentando matar Jesus Cristo. E no final conseguiram. Sacrificaram Jesus, crucificaram ele. Então, se a pessoa está tentando cumprir a lei, é difícil. Porque a Bíblia mostra que ninguém consegue. Nem o próprio povo de Israel não conseguiram. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Não tem quem a cumpra. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Eles desonraram a Deus pela transgressão da lei. Apesar de se gloriar na lei. Tem pessoas que se gloriam na lei até hoje. Mas desonra a Deus porque não consegue cumpri-lo. A lei não era capaz de nos salvar. Olha aí, não é eu que digo, é o que está escrito. É o que está escrito que nos transforma, nos liberta, que nos traz a presença de Deus. Jesus, quando combateu Satanás lá na tentação, após ser batizado por João Batista, ele usou apenas o que está escrito. Ele não falou nada dele mesmo, ele só usava o que está escrito. É o que está escrito, não é o que pensamos da palavra de Deus que vai nos salvar, mas sim o que está escrito. Porque Jesus diz assim, o próprio Jesus fala,
Vós errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. A pessoa erra por não conhecer a palavra de Deus. Quando a pessoa passa a conhecê-la e a crer, ela não erra mais. Ela para de errar, porque o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa. Mas enquanto ela crê nela mesma e interpreta a palavra como ela quer, ela vai estar debaixo da lei, ela vai pecar. A lei não era capaz de nos salvar. Não, a lei não veio para salvar. Por que a lei não era capaz de nos salvar? A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. A lei, ela é boa. Paulo fala lá em Romanos 7, que a lei é boa, santa, boa e santa. Mas a lei não pode nos salvar, porque não é o propósito da lei nos salvar. Não foi isso. Deus não deu a lei para salvar ninguém, mas para mostrar o nosso pecado. E por quê? Porque a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. O que era impossível da lei fazer? Nos salvar. Então, o que foi que Deus fez? Deus fez o que era incapaz da lei de fazer. O que era? De nos salvar. Então, o que foi que Deus fez? Enviou seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentou ele como sacrifício pelo nosso pecado. Jesus já se sacrificou pelos nossos pecados, já pagou os nossos pecados. E com o sacrifício de Cristo, pagando os nossos pecados, foi o que aconteceu. O que resultou disso? Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O que está escrito aqui? Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Com o quê? Com isso que o Senhor Deus fez, enviar o Filho dele na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Deus, com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Isso quer dizer o quê? Que o pecado não tem mais domínio sobre quem está debaixo da graça. Quem está em Cristo Jesus. Quem está na palavra. Só tem domínio sobre quem está debaixo da lei. Com isso, declarou o fim do domínio. O fim quer dizer acabou. O pecado não tem mais domínio sobre quem está debaixo da graça. Mas quem está debaixo da lei, infelizmente, ainda é dominado pelo pecado. Já mostrei isso e continuarei a mostrar. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós quem? Sobre nós que estamos debaixo da graça. As pessoas leem isso aqui e mesmo sem entender, elas acham que o pecado não tem mais domínio sobre elas estão debaixo da lei. Acha que porque está escrito aqui, pronto. Não, você tem que entender se você está realmente debaixo da graça ou debaixo da lei. Se você ainda se encontra debaixo da lei, o pecado ele tem domínio sim. O pecado lhe domina, lhe leva a pecar a hora que ele quer. A sua natureza humana é que lhe direciona, é que lhe guia, é que lhe leva para onde ela quer. Os seus desejos pecaminosos é que lhe dominam. Então, a pessoa tem que entender, não é crer de qualquer maneira, como ensinaram errado. Você tem que entender como está escrito. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Nós quem? Nós que estamos debaixo da graça, e não debaixo da lei. Por quê? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não tem como guardar a lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, estão sob maldição. Debaixo de maldição. Por que os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo de maldição? Está escrito aqui, a resposta está no próprio versículo. Pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Já mostrei que não tem quem consiga se manter obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É impossível. Então, o versículo afirma fielmente que os que confiam na lei para ser declarados justos estão sob maldição, estão amaldiçoados. Porque não conseguem cumprir a lei. Vamos entender por quê. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então não tem como cumprir a lei. Então toda pessoa que confia na lei para ser declarada justa, ela fica debaixo de maldição. Agora, por que ela fica debaixo de maldição? Porque ela não consegue cumprir. A Moisés não falou que para a pessoa ser declarada justa diante de Deus pela lei, tem que ser obediente a toda ela? Eu mostrei.
Então o que acontece? Como a pessoa não consegue, ele se torna debaixo de maldição. Vamos entender por quê. Quando o Senhor Deus entregou a lei a Moisés, ao povo de Israel, olha o que ele disse. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quando é que é a bênção e quando é que é a maldição? Deus colocou diante deles a bênção e a maldição. Eles poderiam ser abençoados ou amaldiçoados por aquilo que eles estavam recebendo. Vamos entender então. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Quando é que era a bênção? A bênção é quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Mostrei instante antes, que é impossível a gente guardar os mandamentos. Então, fica difícil de receber bênção, né? A bênção é quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conheceste. Quando é aquela maldição? Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos, não tem quem consiga cumprir. Então, toda pessoa que tenta cumprir o mandamento, tenta se salvar pelos mandamentos do Senhor, pelo cumprimento da lei de Moisés, pela lei de Deus, ela se torna amaldiçoada, ela fica debaixo de maldição. E essa maldição vem de Deus. Por quê? Porque não consegue cumprir. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se pai de todos, não tem como cumprir. Não sou eu que digo, não foi eu que escrevi a Bíblia, não. Não foi eu que dei entendimento aos homens de Deus para escrevê-la, não. Foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo. Se ele disse que é impossível a gente guardar a lei, então é impossível, é Deus que está falando, é o Senhor Deus que está falando, não sou eu, não somos nós. Porque qualquer que guardar toda a lei, se você guardar toda ela e tropeçar em um só ponto, tornou-se pai de todos. Então toda pessoa que tenta guardá-la fica debaixo de maldição. Por quê? Porque ele colocou diante deles, lá do povo de Israel, a bênção e a maldição. Mas a bênção era quando cumprisse com os mandamentos do Senhor, quando a pessoa consegue cumprir. E a maldição quando não consegue cumprir, se não cumprir os mandamentos. Como o próprio Deus mostra pela sua palavra que é impossível cumprir, então todos que tentam cumprir estão debaixo de maldição. E que lei é essa? Os 10 mandamentos, já mostrei e mostro novamente. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. Que lei é essa? Adultério e matar. 10 mandamentos, as tábuas da lei. Está falando dos 10 mandamentos. Quem está tentando se salvar por ela está debaixo de maldição. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Por quê? A lei não é boa? É sim, a lei é boa, a lei é santa, justa e boa. Mas ninguém consegue cumprir. A lei simplesmente mostra que somos pecadores. Simplesmente mostra quantos somos pecadores. Pois ninguém será declarado justo. O que é que Deus quer nos declarar? O que é que Deus quer fazer conosco? Nos declarar justo. Ele quer nos justificar. Somos justificados não por fazer o que a lei ordena, mas nós somos justificados pela fé. Vou mostrar. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Por quê? A lei simplesmente mostra que somos pecadores. Porque não conseguimos cumpri-la. Já mostrei isto. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quando é que uma pessoa é declarada justa diante de Deus? Pelo que está escrito aqui, não é pelo meu entendimento. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé. É pela fé, é pelo crer em Jesus Cristo. E não pela obediência à lei. Não é pela obediência à lei, é o que está escrito. E não pela obediência à lei. Por quê? Porque não conseguimos cumpri-la. Quando tentamos cumpri-la, nos tornamos debaixo de maldição. Passamos a estar debaixo de maldição. E cremos em Cristo Jesus. E cremos em Cristo Jesus. Se nós cremos em Cristo Jesus, nós somos declarados justos. Mas se nós cremos que temos que cumprir a lei, nós somos amaldiçoados. Cremos em Cristo Jesus para que fossem declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos a lei. Por ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Eu não preciso falar nada. Já está para um bom entendedor, para quem crê realmente na palavra de Deus, não para aqueles que defendem a mentira e o engano,
porque lê um versículo desse e aí vai trazer um outro entendimento. Vai buscar na própria Bíblia versículos que venham a concordar com eles, num entendimento errôneo, levando as pessoas a não crer de verdade, a não crer verdadeiramente em Cristo, levando as pessoas a estar divididas, a estar debaixo da graça e debaixo da lei. Não consegue. A pessoa fica debaixo de maldição. Aí a pessoa se afasta de Deus, fica morta para Deus. Fica distante de Deus, longe de Cristo. E essas pessoas têm lucro com isso. Porque elas trabalham não para Deus. Elas trabalham em proveito próprio, pela ganância, pelo engano. O trabalho delas é enganar. A Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. O engano está na terra. O engano não é de agora. O engano é desde o começo. O diabo peca desde o princípio. Já li esse versículo. Para isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. O engano, a mentira, o pecado. Mas as pessoas preferem crer na mentira. Muita gente não dá crédito à palavra de Deus. Quando eu mostro às pessoas esses versículos, a maioria, mesmo sendo religiosos, sendo crentes, estão debaixo de um templo, estão debaixo de leis de pastores e outros, eles não recebem, eles acham que eu estou errado, eles acham que eu estou trazendo um estudo meu, humano. Eu não estou mostrando nada de mim, eu estou mostrando o que está escrito, e o que está escrito é que nos traz a presença de Deus. É o que está escrito, foi o Espírito Santo que usou homens escolhidos por Deus para escrever. Não fui eu que escrevi, mas a maioria não recebe. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que não ouvem não são de Deus. A maioria resiste. Eu me bato com muitas pessoas quando eu vou falar para as pessoas que é possível deixar de pecar. Elas dizem que eu estou doido, que eu estou louco. Mas é assim mesmo, a sabedoria de Deus para o homem natural é loucura. Então tem muita gente aí achando que é de Deus, dizendo que está na graça, mas na realidade estão debaixo de lei, estão debaixo da lei, estão amaldiçoados pelo próprio Deus, estão longe da graça, caídos da presença de Deus, não estão em Cristo, porque estão tentando se salvar pelo cumprimento da lei, não porque elas queiram, não porque porque elas foram ensinadas errado e elas creem no que está, elas não lêem Bíblia, e quando lê não entende, nem procura entender. Elas preferem ficar pelos ensinamentos que recebem, às vezes que vão às reuniões, mas devemos despertar para a palavra de Deus. O que é que diz aqui novamente? E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Uma pessoa é declarada o quê? Justa, ela não é declarada pecadora. Se eu continuo a pecar, eu não sou justo. Se eu ainda estou pecando, eu não sou justo, eu não fui declarado justo diante de Deus. Então, nós sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não precisa você fazer nada, você não consegue, nem eu. Nós não podemos, não conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor. Nós precisamos só crer no que está escrito, entender e crer no que está escrito, na palavra de Deus. Nós devemos entender que quando nós estamos debaixo da lei, nós estamos pecando porque a lei, ela nos leva a pecar. A lei, eu vou mostrar isso biblicamente, para não ficar nas minhas palavras. A lei, ela dá poder ao pecado em nossas vidas. É a lei que não nos leva a pecar. Mas quando a gente tem fé em Jesus Cristo, a gente passa a crer no que Ele fez, o Espírito Santo passa a estar em nós de uma tal forma que nós passamos a ser cheios do amor de Deus. Ser cheios do amor de Deus. Quando o Espírito Santo realmente está em nós pela fé que temos na palavra do Senhor, pela fé que temos em Cristo, pela fé, e o Espírito Santo passa a estar em nós, ele nos enche do amor, o amor de Deus, e passamos a amar. Quando amamos, não mais pelo nosso amor humano, terreno, mas pelo amor de Deus em nós, aí sim nós vamos cumprir a lei. Aí sim nós cumpriremos a lei, mas não para salvação, não para ser salvo. Porque Deus não deu a lei para ninguém ser salvo por ela. Deus deu a lei para mostrar os nossos pecados. E através, quando a gente reconhece que somos pecadores, e que não temos como condições de cumprir a lei, aí nós entendemos que é em Cristo que nós somos declarados justos, é em Cristo que nós somos justificados diante do Pai, diante de Deus, e corremos para Cristo pela fé, aí sim nós estamos justificados, passamos a amar e passamos a cumprir a lei de Deus, porque a Bíblia mostra, a palavra de Deus nos mostra que a lei se cumpre em amar.
Quando a pessoa ama, ela não mata, ela não rouba, ela obedece a palavra de Deus pelo amor de Deus na vida dela. Só que ela vai cumprir a lei não para ser salva, ela vai cumprir a lei porque vai ser um fruto da salvação, porque ela já está salva. Não como o homem nos ensinou. O homem nos ensinou que devemos cumprir a lei para Deus nos aceitar. Devemos cumprir a lei para que nós sejamos salvos. E Deus mostra que é impossível cumprir a lei. Deus mostra que a gente não precisa cumprir a lei porque a gente não consegue. A gente tem que crer no que Cristo fez. E quando a gente crê na palavra de Deus, naquilo que Cristo fez em nosso lugar na cruz do Calvário, aí sim é dada a graça, pela graça, de estarmos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, Ele está em nós. Quando nós estamos na palavra de Deus, ela está em nós. Quando a palavra de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, Ele nos capacita a amar ao ponto de cumprirmos os mandamentos como fruto da salvação e não como regra de salvação. Mas sim vai ser um fruto porque eu já estou salvo e não para mim ser salvo. Vamos continuar. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quando é que uma pessoa é declarada justa diante de Deus? Sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. E não pela obediência. Não é pela obediência à lei. Porque ninguém consegue. E cremos, temos que crer em Jesus Cristo para que fosse declarado justo. Creia. Se eu falo que creio, eu creio, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé no Senhor, eu creio no que está escrito, mas eu continuo ainda errando, pecando, com a consciência de pecado, com a consciência que sou culpado, que se Jesus vir agora, eu não subo. Então, na realidade, o meu crer ainda está falho, o meu crer ainda é um crer humano, ainda não é um crer pelo Espírito de Deus. Ainda é um crer nos ensinamentos errôneos que eu recebi. Então, eu não estou na graça, eu estou debaixo da lei. Eu tenho que acordar para isso. Passar a entender o que está escrito e crer realmente em Cristo. E não nos ensinamentos errados. Por quê? Pois ninguém é declarado justo de Deus pela obediência à lei. Não tem como. Cristo é o fim da lei. Já mostrei isso antes. Vou mostrar novamente. Qual então o propósito da lei? Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas seus pecados. A lei, ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Pronto, a lei já mostrou meus pecados. Então, quando eu entendi que eu era pecador, por estar debaixo da lei, o que aconteceu? Eu entendi também que ela deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Como Jesus já veio, então ela acabou-se. Então eu corri para Jesus, né? Porque se eu ficar debaixo dela, ela nem existindo mais, o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra os ensinamentos da palavra de Deus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu a eterna redenção. Imagine como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança. Olha, presta atenção, nova aliança, não é da velha aliança, que acabou a primeira aliança. Para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-lo do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Bem, vamos entender esse versículo. Depois a gente volta para os outros. Por isso ele é o mediador da nova aliança. Se existe uma nova aliança, quer dizer que já teve uma aliança antes, uma velha aliança. E ela acabou, por isso que existe uma nova aliança. Que nova aliança é essa agora? A graça. A lei acabou-se. Para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. E todos que são chamados receba a herança eterna que foi prometida. Deus tem uma herança eterna para nós, prometida em Cristo. Porque Cristo morreu para libertá-lo do castigo dos pecados. Se Cristo morreu para libertá-lo do castigo dos pecados, será se nós ainda estamos presos ao pecado? Será que Ele não libertou nós do castigo dos pecados? Porque o castigo é a ira de Deus que vai vir sobre aqueles que continuam a pecar, aqueles que continuam a desobedecer a palavra de Deus, mesmo não tendo conhecido, porque hoje é impossível praticamente a pessoa dizer que não conhece nada de Cristo, nada da palavra de Deus, porque hoje, com a tecnologia que temos, é praticamente quase impossível. Eu não sei se eu posso dizer impossível,
Mas eu acredito que é praticamente impossível a pessoa dizer que não sabe nada sobre Cristo, não sabe nada sobre a palavra de Deus. Então Cristo já morreu para libertar. Será que Cristo não nos libertou do castigo? Então Deus vai castigar sim, vai haver um castigo. A ira de Deus está guardada, preparada para aqueles que desobedecem a Deus. Tanto aqueles que conhecem a palavra, como aqueles que não conhecem, ou diz conhecer e não conhece. Porque na realidade conhecer, quando a gente conhecemos, a gente obedecemos. Muita gente diz assim, poxa, mas aquele homem não conhece a palavra de Deus, por que ele vive em pecado, por que ele vive fazendo o que é errado? Porque na realidade ele não conhece. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece a verdade, ela é liberta. A verdade é a palavra de Deus, a palavra é Cristo, é a palavra. Se eu conheço a palavra, eu sou liberto. Se eu ainda continuo a pecar, se eu ainda continuo na transgressão da lei, se eu ainda continuo a fazer aquilo que desagrada a Deus, porque quando eu quebro a lei, eu estou desagradando a Deus. Eu estou indo contra os mandamentos dele. Então quer dizer o quê? Que eu não conheço. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Como é que eu estou liberto se eu estou quebrando a lei? Como é que eu estou debaixo de lei ainda e quebrando ela? Pô, não estou liberto. Então Cristo, a palavra nos afirma aqui que ele já morreu para libertar-nos do castigo dos pecados que havia cometido sobre a primeira aliança. Que primeira aliança é essa? A lei, os 10 mandamentos, a lei completa de Moisés, que a lei de Moisés, que é a mesma lei de Deus, ela não se resume somente aos 10 mandamentos. É mais lei. Mas o que eu estou mostrando aqui, quando fala em lei aqui, está se referindo aos 10 mandamentos. Já provei isso biblicamente. E continuarei a provar. Biblicamente, não é ensinamento meu, é o que está escrito. Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados. Se Jesus já me libertou do castigo dos pecados, como é que eu vou estar a pecar ainda? Se eu continuar a pecar, então eu não estou liberto. Então eu vou receber o castigo. Eu vou receber o castigo. Quando Deus vir com a sua ira, eu vou receber o castigo, porque eu continuo a pecar, eu não fui liberto. E a gente é liberto quando crê, não é quando a gente cumpre a lei não, porque é impossível cumprir a lei. Por isso ele é o mediador da nova aliança. Nova aliança. Quem continua debaixo da velha aliança está amaldiçoado pelo próprio Deus, já mostrei isso. Está debaixo de maldição, porque não consegue cumprir. Para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. E as pessoas que continuam debaixo da velha aliança não vão receber a herança eterna que foi prometida. Por quê? Porque não está crendo na nova aliança, não está crendo na graça. Se está crendo é da maneira errada. Porque misturaram lei e graça. A religião mistura lei e graça. A religião, ela antigamente, para nós brasileiros, a gente tinha uma religião que era mostrado que a gente deveria adorar a Deus, que a gente deveria crer no Senhor Jesus Cristo, crer no sacrifício que Ele fez, mas que também deveríamos adorar as imagens de escultura, adorar a Maria, mãe de Deus, que não é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus. E quem foi que viu falar, onde é que mostra na Bíblia que Deus tem mãe? Deus não tem mãe nem pai, mas eles mostram que devemos, nesta religião, antes, porque agora muitos já saíram dela, né? Mas os que continuam lá, continuam ainda dessa forma. Mostram Jesus, mostram Deus, mostram o Espírito Santo, mas aí mostra uma ruma de coisas que a Bíblia não ensina, a adoração de escultura, adorar falsos deuses. Mas as pessoas que saíram de lá, elas foram para uma religião melhor, é claro, bem melhor. Mas em compensação, essa religião está contaminada também, porque eles pararam de adorar a imagem de escultura, mas eles trouxeram a lei junto com a graça. Aí empurra graça e lei nas pessoas, não explica a diferença entre uma coisa e outra, e as pessoas estão mortas espiritualmente porque não sabem o que é lei nem graça, e acabam estando debaixo da lei, pecando, porque quem está debaixo da lei peca, não tem como não pecar, é impossível, está lá em 1 João, se disserem que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não é verdade nós, está em 1 João. Quando é que João fala, para quem que ele fala isso? Para quem está debaixo da lei. Só que os defensores do pecado, os que defendem o pecado, mostra aquele versículo dizendo, não, todos são pecadores, que está escrito aqui, se disserem que não temos pecado, são mentirosos, é verdade. Se disserem que não temos pecado, são mentirosos. Mas nós quem? Nós que estamos debaixo da lei. Se disserem que não temos pecado, são mentirosos. Mas nós que estamos na graça, não temos mais pecado. Aquele versículo não foi escrito para quem está debaixo da graça, mas sim para quem está debaixo da lei. Porque o que é pecado? Não é a transgressão da lei? Então só peca quem está debaixo da lei. Então aquele versículo é para quem está debaixo da lei. Então eles continuam ensinando tirar as imagens de escultura, tirar a idolatria, mas empurra lei e graça, sem as pessoas saberem a diferença. Então você se esforce, busque não ficar só nesse estudo que eu estou mostrando,
mas busque ler a Bíblia, procure outras Bíblias com outras traduções para melhorar seu entendimento. Pesquise, busque entender a diferença de uma coisa e outra, da lei e da graça, para que você venha realmente estar em Cristo e não na religião. Quem está na religião não está salvo. Já mostrei isso. Por quê? Porque tem zelo de Deus, mas não com entendimento, e continua debaixo da lei. Debaixo da lei a pessoa está amaldiçoada, está caído da graça, está longe, separado de Cristo. Eu mostrarei isso novamente. Então vamos lá. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. É eu que digo? Está escrito. O fim da lei é Cristo. E em Cristo acabou-se a lei. Não existe mais lei para quem está em Cristo. Só existe lei para quem está debaixo da lei. Para quem não conhece Cristo. O fim da lei é Cristo. A lei continua, mas para quem está debaixo dela. Mas para quem está em Cristo, acabou-se. Quando Jesus Cristo veio, finalizou a lei. Hoje em dia as pessoas vivem na lei por falta de entendimento. É o que o apóstolo Paulo mostra em Romanos 10. Ele diz que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento, procuram se salvar através da lei. E rejeita a maneira de Deus. A maneira de Deus é através de Cristo. É em Cristo Jesus que nós somos justificados. Não é através da lei, porque é impossível pela lei. Porque o fim da lei é Cristo. Para quem? O fim da lei é Cristo. Mas para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Quando eu creio, eu sou declarado justo. Pelo meu crer em Cristo Jesus. E não pelo obedecer à lei, porque eu não consigo, ninguém consegue. Pronto, já mostrei isso aqui. Precisamos morrer para a lei, para poder viver para Deus. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Bem, o que esse versículo nos diz? Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Quando eu procuro viver por meio da lei, quando eu procuro cumprir o mandamento, que eu já sei, já mostrei que está falando da lei dos 10 mandamentos, ela me condena. Por quê? Porque a lei mostra meu pecado. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Para me viver para Deus, eu preciso morrer para a lei. É que está escrito aqui em Gálatas 2,19. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Quando eu estou vivo para a lei, eu estou morto para Deus. É o que está escrito aqui. Por isso eu preciso morrer para a lei para viver para Deus. Se eu estou pecando, se eu estou ainda na prática do pecado, se eu ainda continuo com consciência de pecado, me sentindo amaldiçoado, me sentindo que se Jesus vir agora, eu não subo, se eu morrer agora eu não tenho salvação, eu estou debaixo da lei. E se eu estou debaixo da lei, eu estou morto para Deus. Porque ela me condena, a lei me condena. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Como é que ela condena? Ela mostra, a minha própria consciência mostra a minha condenação, mostra que eu transgredi, que eu pequei, que eu não a cumpri. Eu me sinto culpado porque a lei, ela traz isso à mente humana. É o objetivo dela, mostrar nosso pecado. Ela mostra que somos pecadores. A lei, ela mostra que estamos condenados, que não temos condições de salvação através do nosso proceder. Por isso Paulo fala, portanto, morri para a lei. Eu preciso morrer para a lei, a fim de viver para Deus. Se eu não morrer para a lei, eu não vou viver para Deus. Se eu estou vivo para a lei, eu estou morto para Deus. É o que está escrito aqui. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus. Vamos acordar. Vamos despertar. Pessoas que já têm o chamado de Deus. Jesus já chamou, o Senhor Deus já chamou. Já aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Crê que Jesus é nosso Salvador, que Ele já pagou os nossos pecados. Mas ainda vive na prática do pecado e acha que é impossível deixar de pecar. Porque foram ensinadas erradas. A palavra de Deus nos mostra claramente que quando estamos na graça, debaixo da graça, nós não pecamos mais. O pecado morre, nós nos tornamos mortos para o pecado. Isso é um estudo que eu vou dar no próximo estudo. Eu vou mostrar como morrer para a lei, a fim de viver para Deus.
Porque o que eu estou mostrando aqui não é ensinamento meu, não. É o que está escrito na palavra do Senhor. E o Senhor Deus, Ele quer que a gente desperte. Ele tem planos. É Ele que está a trabalhar nas nossas vidas. É Ele que nos desperta. Quando Ele me deu esse estudo, que eu também não entendi, eu sofri muito vivendo debaixo da lei, tentando cumprir o mandamento, nunca consegui. Pelo contrário, eu me sentia o mais miserável da face da terra, que nem Paulo fala lá em Romanos 7. Miserável homem que sou. Porque quando nós estamos debaixo da lei, a gente se sente miserável, porque a gente não consegue cumprir o mandamento de Deus. Então eu sofri muito, mas quando o Senhor Deus abriu o meu entendimento, e me deu esse estudo, me deu esse entendimento, o Espírito Santo me toca, me impulsiona a levar para outras pessoas, porque seria egoísmo da minha parte ficar com esse entendimento só para mim e deixar as pessoas continuar crendo errado, vivendo errado, longe de Deus, mortas para Deus e achando que estão em Deus, praticando tudo quanto é sorte de pecado e achando que estão em Deus. Está errado, vamos despertar. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade. Continuarei no próximo vídeo, eu mostrarei, se o Senhor Deus me permitir, como morrer para a lei a fim de viver para Deus. Porque só depois que a gente morre para a lei é que a gente pode viver para Deus. E o Senhor Deus nos mostra isso biblicamente, que já estamos mortos para a lei. Apenas as pessoas que não têm esse conhecimento, está viva para elas, porque não têm o conhecimento. Então estão mortas para Deus e vivem para a lei, então vivem no pecado. Mas, com a graça de Deus, mostrarei o restante desse estudo no próximo vídeo. Muito obrigado. Amém.